Será que isso prova que vivemos na Matrix? O que um professor descobriu agora pode fazer com que nossa realidade desmorone completamente. Fique ligado até o final se você quiser ter uma verdadeira crise de identidade. E se você gostar, eu adoraria receber um polegar para cima e um comentário, porque é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para ainda mais humanos simulados. Obrigado a vocês, amigos, e sejam bem-vindos. A pílula vermelha ou a pílula azul? Essa é a pergunta que temos de fazer a nós mesmos hoje, porque se trata da Matrix. A ideia de que nossa realidade é uma simulação complexa de computador. A princípio, parece algo saído de um filme de Hollywood. Mas, na verdade, ela se tornou um tópico sério de discussão científica nos últimos anos. E alguns chegam ao ponto de dizer que não existe apenas uma matriz, mas inúmeras. Ninguém menos que Elon Musk diz isso. O universo tem 13,8 bilhões de anos, portanto, cada civilização que surgiu nele teve muito tempo para aprimorar suas tecnologias. Isso acaba fazendo com que a simulação seja indistinguível da realidade, ou a civilização acabará. De alguma forma, isso faz sentido, em qualquer civilização que exista por tempo suficiente acabará tendo a tecnologia para criar tal simulação. E se isso for inevitável, então, de alguma forma, há muito a ser dito a favor de já estarmos em uma simulação desse tipo. Portanto, talvez estejamos sendo simulados por alienígenas avançados. Nós somos seus Sims. Embora a teoria da simulação tenha ganhado popularidade nos últimos anos, a ideia de que a realidade é uma ilusão não é de fato nova. Filósofos antigos, como Platão, já haviam ponderado a possibilidade de que o mundo sensorial que percebemos não é a verdadeira realidade, mas apenas um mundo de sombras. Você provavelmente já ouviu falar da alegoria da caverna de Platão, na qual as pessoas estão presas em uma caverna e só conseguem ver as sombras de objetos reais na parede. A menos que você sempre tenha ido buscar giz nas aulas de filosofia, provavelmente não a conhece. De acordo com a teoria da simulação, metaforicamente falando, estamos sentados na caverna e só vemos as sombras na parede na forma de coisas que parecem reais para nós, mas que, na verdade, são apenas simuladas e, na melhor das hipóteses, estão ancoradas na realidade por meio do código de programação. É claro que podemos especular para sempre sobre como é essa realidade, mas uma coisa é certa. Mesmo na realidade fora da simulação, colocar abacaxi na pizza é proibido. A teoria da simulação tem apenas a pequena desvantagem de não poder ser testada. Até agora. Porque o que Melvin Vopson, professor de física da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, está postulando agora tem o potencial de abalar os fundamentos da realidade. Vopson desenvolveu a segunda lei da infodinâmica. Uma teoria que se concentra no comportamento dos sistemas de informação. Essa lei contrasta com a segunda lei da termodinâmica, que descreve o aumento da entropia, ou seja, da desordem, em um sistema fechado. Sempre vejo isso na minha cozinha, enquanto mais o tempo passa, mais bagunçado tudo fica. Minha esposa sempre diz que é porque eu não arrumo, mas a verdade é que, obviamente, a causa é a entropia, que é puramente científica. Se você precisar de mais dicas para um casamento feliz, entre em contato comigo. Surpreendentemente, porém, a segunda lei da infodinâmica de Vopson revelou agora que a entropia nos sistemas de informação permanece constante ou diminui com o tempo. O que isso significa exatamente? Aqui estão alguns exemplos, e na física atômica, Vopson mostrou como os elétrons se posicionam em torno de um átomo e minimizam sua entropia de informações ao longo do tempo. Isso indica uma conexão fundamental entre informação e matéria. Outro exemplo, na análise do código genético do coronavírus revelou que a entropia da informação de suas variantes virais diminuiu ao longo da mutação genética. E isso realmente questiona a ideia de que a mutação genética é um processo aleatório e levanta questões sobre a teoria da evolução. Vopson diz: observei que as mutações genéticas ocorrem de tal forma que sua entropia de informação diminui, mesmo que o número de nucleotídeos permaneça constante. Isso é muito importante porque desafia a teoria da evolução de Darwin ao afirmar que as mutações genéticas não são processos aleatórios. Essa é a história de fundo para isso e como a segunda lei da infodinâmica surgiu. Portanto, essas são afirmações fortes que não são de forma alguma incontroversas. Mas já posso ouvir alguns de vocês fazendo perguntas nervosas. Sim, mas o que isso tem a ver com a matriz? Eu sou real ou não? Vamos chegar a isso agora. Vamos esclarecer mais uma vez o que é a realização fundamental de Vopson.
Enquanto a entropia termodinâmica sempre produz sistemas caóticos, a entropia da informação tende a comprimir ou descartar informações ao longo do tempo, no sentido de otimização. E isso poderia explicar, por exemplo, por que vemos tanta simetria na natureza. Esses padrões simétricos são uma forma de minimizar e otimizar as informações. E qualquer pessoa que já tenha desfragmentado seu computador após uma longa lâmpada talvez agora entenda do que se trata. Essa tendência da natureza de minimizar informações é semelhante à exclusão ou compressão de informações em uma simulação de computador para economizar espaço na memória e otimizar o consumo de energia. Portanto, podemos dizer que a segunda lei da infodinâmica de Vopson aponta para uma matriz em dois aspectos. Em primeiro lugar, devido à minimização da entropia das informações. Os sistemas de informação tendem a minimizar sua entropia de informação ao longo do tempo, o que indica uma tendência à otimização e à ordem. E isso é semelhante ao comportamento de uma simulação de computador que comprime as informações para economizar recursos e aumentar a eficiência. Em segundo lugar, por causa da simetria e da ordem na natureza. Se os sistemas de informação tendem a minimizar a entropia das informações, isso poderia explicar por que vemos tanta simetria e ordem na natureza. Essas simetrias poderiam servir como meio de compressão e otimização de informações em uma realidade simulada. Vopson diz: é importante lembrar que a segunda lei da infodinâmica é válida, quer o universo seja uma simulação ou não. Ser uma simulação é uma possível consequência ou conclusão dessa nova lei. Vopson agora quer testar sua teoria em um experimento um tanto maluco no qual ele quer fazer com que partículas de matéria e antimatéria colidam umas com as outras. Ele diz que as informações de uma partícula elementar podem ser reconhecidas e medidas pela colisão de partículas e antipartículas e que podemos medir o conteúdo de informações de uma partícula excluindo-a. Em outras palavras, se excluirmos as informações da partícula, poderemos ver o que resta, e isso poderia ser a prova final da segunda lei da infodinâmica e, assim, também esclarecer a implicação para a teoria da simulação. Ele descreve isso da seguinte forma: supondo que o universo seja de fato uma simulação, ele deve ter muitas unidades de informação ocultas ao nosso redor. Desenvolvi um experimento que sugere como extrair essas informações para provar que elas estão lá. Coisa muito louca, mas presumivelmente você tem que pensar em uma direção tão pouco convencional para provar que nossa realidade pode não ser real. Mas agora eu estaria interessado em sua avaliação. Será que estamos vivendo na Matrix? A realidade é apenas uma simulação ou isso é um completo absurdo? Gostaria muito de conhecer seus argumentos, portanto, escreva-os nos comentários. Independentemente de eu estar apenas simulando ou não, é claro que continuarei a fazer vídeos para você e, para não perder nada, inscreva-se no meu canal agora mesmo. Eu sei, pelas estatísticas do YouTube, que muitos espectadores não se inscreveram. É totalmente gratuito, você nunca mais perderá um vídeo galáctico e me ajudará imensamente. Então, pessoal, movam seus dedos simulados para o botão de inscrição. Vamos nos ater a experimentos inacreditáveis. As coisas mais bizarras realmente aconteceram na ciência soviética. Um físico cujo cérebro foi atravessado por um acelerador de partículas, um cosmonauta que caiu do espaço na Terra e muitas outras histórias incríveis. Assista ao vídeo para saber tudo sobre isso e ver as imagens originais desses acidentes. Não é para quem tem coração fraco, mas é incrivelmente interessante. E se você quiser apoiar meu trabalho, visite minha loja de Astro, como sempre, e adquira os planetas de pelúcia fofos. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, amigos.